Olá, pessoal da Geografia de Minas. Estou eu aqui, professor Davi, mais uma vez, prezando pela qualidade do ensino, prezando também pela nossa aproximação através do conteúdo. Hoje eu quero apresentar um tema que, para mim, de certa forma, é muito caro, porque foi um tema que eu pude me aprofundar na época do doutorado, e ele versa sobre a questão do desenvolvimento socioespacial enquanto conceito. Tá? Então, esse tópico agora que a gente está dando início, a gente vai do ponto de vista um pouco mais teórico, como eu falei para vocês, que a minha grande contribuição nessa disciplina é sempre fazer uma ponte com um aporte teórico, para que vocês possam aprender a pensar também através de conceitos. E então, como objetivo hoje, apresentar o conceito de desenvolvimento socioespacial proposto pelo professor Marcelo Lopes de Souza, que é um professor que tem uma colaboração com a geografia brasileira, é o professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que versa sobre a geografia urbana e tem agora entrado mais recentemente sobre a questão de ambientes e territórios, pensando uma, uma epistemologia, vamos dizer assim, ambiental para a geografia. Então, o nosso objetivo hoje é apresentar esse conceito. Eu fui aí basicamente em três livros do professor. A Mudar a Cidade é o livro mais antigo desses três, depois vem A Prisão e a Ágora, e agora mais recente, Os Conceitos Fundamentais da Pesquisa Socioespacial, onde ele tem um capítulo sobre o conceito de desenvolvimento socioespacial. Primeiro, a gente poder abordar essa perspectiva do conhecimento do ponto de vista ético, porque pensar em desenvolvimento é pensar também no progresso e pensar que a ciência pode promover um desenvolvimento. Mas a gente pode começar também a pensar no desenvolvimento fazendo um questionamento sobre o que é esse desenvolvimento, o que é esse progresso, como é que a ciência favorece ou não esse progresso, a esse desenvolvimento, até porque com a avançada geografia, especialmente a geografia já após Segunda Guerra Mundial, com a avançada da tecnologia, da modernização, década de 70, com o processo de globalização e a própria reestruturação do capital, passando de um período fordista para um período pós-fordista, de acumulação flexível, a geografia ela começou a perceber que a promessa do progresso, a promessa da ciência em trazer o bem para a humanidade, vamos dizer assim, ela não foi, de certa maneira, satisfatória. Então houve aí a crítica, né, a geografia de denúncia para fazer essa crítica a que progresso é esse, a tantas desigualdades, a tanta miséria, a tanta concentração de renda, há tantas pessoas ainda passando fome. Então, esse é um aspecto que a gente começa, quando vai estudar o conceito de desenvolvimento, a questionar. Como eu falei, eu vou trazer uma perspectiva, dentre outras, né, assim, que existe, não é só apenas essa perspectiva, para a gente pensar o desenvolvimento, e essa perspectiva, como eu estou colocando, ela envolve uma questão ética na postura de tratar o conhecimento. Uma coisa é você entender a ciência que apenas estuda o como as coisas se organizam, como as coisas acontecem, para poder pensar que a ciência também ela tem uma finalidade, ela também tem um componente ético, ela também tem valores, ela é subsidiada por uma questão valorativa também. Então, o Karl Marx ele até faz uma crítica, né, e o Marcelo, apesar de não ser marxista, utiliza-se dessa afirmação dele, que é bastante interessante e, de certa maneira, polêmica, porque ele diz que os filósofos eles se limitaram a interpretar o mundo, e o que interessa mesmo é transformar o mundo. Então, o Marx ele traz uma perspectiva de ciência, de certa maneira, revolucionária, que não está apenas preocupada em explicar os fenômenos sociais, mas de transformar os fenômenos sociais. Está se preocupando também com a pergunta para onde vamos. É tanto que ele tem outra pergunta avassaladora de Marx, quando ele pergunta quem vai educar os educadores. E aí, fazendo uso de perguntas também, o David Harvey também coloca uma pergunta que é uma pergunta que Karl Marx faz, é o porquê dessas crenças. Então, essa ideia do desenvolvimento envolve crenças,
de mundo, concepções de mundo, de valores, ancorada em uma forma de ver a sociedade, especialmente ainda dentro desse par, vamos dizer assim, binário aí entre modernização tecnológica de um lado, crescimento econômico, aumento do PIB e a questão do progresso técnico, progresso da tecnologia, a modernização tecnológica, esse conforto proveniente aí dos bens e serviços ofertados por um avanço na tecnologia. Então, assim, a gente pode começar a suspender, né? Mas que desenvolvimento é esse? A custa de quê? Para quem? Para tão poucos? Como? Então, isso é uma coisa que alguns autores se colocam diante da ciência, uma postura de trazer a ética também para se interrogar sobre o mundo. Dando continuidade, também uma citação muito interessante, o Bertolt Brecht, ele faz uma perspectiva de que entender a ciência como que tem uma finalidade, e ele acredita que a ciência tem uma finalidade, e uma delas é aliviar a miséria da humanidade, a miséria da existência humana, aliviar a dor humana, aliviar o cansaço humano. Algumas traduções falam em outras palavras como essas que eu coloquei, aliviar a dor humana, aliviar o cansaço humano. Então, essa seria uma das finalidades da ciência. Bom, e aí o professor Marcelo Lopes de Souza, em seu escritório, provavelmente da Federal do Rio de Janeiro, é uma pessoa que já tem uma colaboração. Eu peço sempre que vocês possam a entrar em contato com uma literatura, que vocês possam entrar no Lattes do professor, conhecer a sua bibliografia, conhecer a sua produção, conhecer os livros, capítulos de livro publicado, linhas de pesquisa, quais são as áreas que, inclusive, ele orienta, bancas que participou. Então, entrar e conhecer o currículo do professor é uma coisa importante. Então, até para futuramente vocês pensar em fazer mestrado, isso passa por isso, né, para conhecer o currículo do professor, qual é o seu possível orientador. Então, vai lá no Lattes, dá uma olhada no currículo do professor, que é uma coisa importante. Então, o Marcelo Lopes de Souza não é de hoje, vamos dizer assim, ele já vem trabalhando com a ideia de desenvolvimento socioespacial, trazendo uma proposta de uma macroteoria aberta. Aberta porque, primeiro, como essa teoria, essa macroteoria, vai propor um conceito de desenvolvimento socioespacial, e esse conceito está fundado num princípio, que é o princípio da autonomia, é aberta porque a autonomia ela vem trazendo a ideia de que, enquanto sociedade, nós temos capacidade de trazer as nossas próprias leis, e que não seja uma sociedade completamente heterônima, completamente terceirize todas as suas ações, inclusive as ações normativas, para outros. Então, trazer esse princípio da autonomia que, de certa maneira, propõe aí deixar a teoria aberta, vamos dizer assim, a macroteoria aberta do desenvolvimento socioespacial, para considerar os contextos socioespaciais, considerar os grupos humanos, considerar as especificidades dos locais. A entender a questão do desenvolvimento como uma mudança para melhor, não entender apenas o desenvolvimento na perspectiva do economicismo. Pelo contrário, ele propõe a superação do eurocentrismo. Então, a ideia de mudança para melhor, como eu coloquei, esse melhor, ele é uma palavra muito interessante, que se a gente coloca isso no nosso cotidiano, nos nossos diálogos, a palavra melhor, ela sempre tem uma conotação subjetiva. É muito difícil ela ter uma conotação objetiva. Ela sempre vai numa perspectiva subjetiva, mas ela vai também numa perspectiva, é claro que todo conteúdo subjetivo ela também possui um conteúdo objetivo. Eu estou falando que ela sempre tem um conteúdo subjetivo no sentido de dizer que as pessoas, quando leem essa palavra, ela traz uma perspectiva subjetiva muito forte, tanto quando escreve quanto quando elas leem também. Mas ela também tem um conteúdo objetivo, porque está ancorada em uma perspectiva de mundo, numa visão de valores. Às vezes, talvez não esteja tão explícita no texto. Então, falar sobre um desenvolvimento socioespacial como uma perspectiva de mudança para melhor, uma mudança positiva que ele coloca também, pensar também numa perspectiva ética, que respeite também as diferenças, que combata injustiças, e nessa perspectiva
de certa maneira, pensando a macroteoria aberta, é pensar também e propor princípios e critérios que sejam abertos, no entanto, também sejam coerentes. E aí eu vou colocando alguns elementos. Mas o que é realmente, para Marcelo Lopes de Souza, o desenvolvimento socioespacial? Em poucas palavras, o desenvolvimento socioespacial é quando se constata uma melhoria na qualidade de vida e um aumento da justiça social. Claro que ancorada por um princípio maior, que é a autonomia. E essa autonomia ela é individual, ela é coletiva também, ela é interna, ela é externa, e ele vai começando a ampliar o conceito. Mas o desenvolvimento socioespacial, ancorado no princípio de autonomia, é quando a pessoa pode constatar naquela sociedade uma melhoria de qualidade de vida e um aumento de justiça social. Mas o que é qualidade de vida e o que é justiça social para o autor? A qualidade de vida está referente a quando os seres humanos, aí entra uma conotação mais subjetiva, a qualidade de vida, e também pessoal. Mas a gente pode falar também que a qualidade de vida é quando a satisfação das necessidades, sejam básicas ou não básicas, materiais ou imateriais, elas estão sendo atendidas por uma parcela cada vez maior da população. Essas, vamos dizer assim, necessidades, a gente pode botar alguns parâmetros subordinados particulares à qualidade de vida, que pode ser a educação, a saúde, a moradia, como exemplos, certo? E não apenas esses, mas ele traz esses três para facilitar a compreensão e expor como ele está pensando o conteúdo. Bom, e o que é, vamos dizer assim, pensando aí essa transformação social para melhor, com mais justiça social, com mais qualidade de vida, o que é ser justo? Ele vai numa perspectiva aristotélica, que ele diz que é tratar iguais igualmente e os desiguais desigualmente. E ele diz que a justiça social diz respeito à busca por igualdade, no sentido de uma igualdade efetiva de oportunidade, o que não tem nada a ver no sentido de homogeneizar padrão, homogeneizar gosto, vamos dizer assim, padronizar modos de vida, padronizar valores. Mas a justiça social, ela tem um componente, vamos dizer assim, de forma particular, está associada à questão da segregação residencial, ao grau de desigualdade socioeconômica e também o grau de oportunidade de participação cidadã direta em processos decisórios relevantes. Então, Marcelo Lopes de Souza, ancorado em Castoriadis, que é um filósofo, ele, inspirado também na polis grega, vai trazer a ideia de uma democracia direta. A democracia representativa, ela não nos representa, não representa especialmente grupos vulneráveis. Então, tem toda uma crítica também em relação à própria questão da democracia. Então, pensar a justiça social é pensar numa ampliação da participação cidadã. E aí ele diz essa ampliação da participação social, cidadã, em processos decisórios relevantes, deve ser uma participação direta, sem ser representativa, através de Câmara de Vereadores, Senado, etc. Mas sim a possibilidade de orçamento participativo e outras instâncias que o próprio Estatuto da Cidade vai garantir como forma de ampliar essa participação cidadã. Bom, aí ele traz como, para ficar mais claro, aspectos a serem superados, né? A primeira, a assimetria estrutural de poder entre dirigentes e dirigidos. Então, ampliar a autonomia, buscar a justiça social, é buscar também diminuir essa diferença brutal da estrutura de poder. Por exemplo, em planos diretores, que é uma lei municipal, que vai trazer uma normativa para a cidade, o que é que pode construir, onde pode construir, o quanto se pode construir. Muitas vezes, quem tem a condição de influenciar essa lei, de forjar essa lei, de formar essa lei, são os donos do poder, vamos dizer assim, uma elite política, uma elite econômica, que muitas vezes está muito bem articulada, que
conta com a participação da mídia, que tem condição de comprar matéria jornalística, ou mesmo na televisão, em rádio e outros meios de comunicação, para poder influenciar a forma de pensar de uma dada sociedade. Então, assim, eu não vou entrar em tantos detalhes para também não ficar tão grande a exposição, mas que tem uma quantidade grande de detalhes, porque é como esse material e esse arcabouço teórico e conceitual, ele, de certa forma, permeou a minha tese. Foi através dele que eu dei uma navegada aí, também poderia até, inclusive, problematizar algumas coisas que o Marcelo coloca, mas que eu acho abrangente o conteúdo dele, acho interessante, acho que tem uma força, e como ele coloca, né, como aspecto a ser superado, a questão das desigualdades, tanto de pobreza, como a questão da própria forma, as formas de manifestação de injustiça, a própria degradação ambiental, que na maneira como o capitalismo produz o espaço, produz também desigualdade e produz também degradação ambiental, e também tem toda uma crítica em relação a isso. E como eu falei, resgatando aí a ideia da participação popular, participação direta, e a participação, leia-se, como capacidade de decidir, ele traz a ideia de que essa forma de objetivar isso, o caminho mais legítimo é pela democracia, e trazendo aqui a citação, o caminho democraticamente mais legítimo para alcançar mais justiça social e melhor qualidade de vida é quando os próprios indivíduos e grupos específicos definem os conteúdos concretos e estabelecem as prioridades com relação a isso. Então, a autonomia vem de autos e nomos, que é dar a si a próprio a lei. Então, a capacidade do próprio grupo definir a sua lei, definir aquelas normas, o que não acontece na nossa sociedade. Existem diversas leis que são, inclusive, leis injustas, certo? Aí a gente poderia pontuar isso, fazer crítica, mas aí ele está trazendo o conceito de autonomia, que é o conceito maior, o conceito balizador, é o princípio que normatiza, vamos dizer assim, que orienta, melhor dizendo, o conceito de desenvolvimento socioespacial, tá? Que é o princípio de autonomia, que pode ser individual e coletiva. A autonomia individual está relacionada à capacidade individual de decidir, de discernir, inclusive com conhecimento de causa e com clareza, e de perseguir, inclusive, a própria felicidade livre de opressão. Então, muitas vezes, a gente não tem isso, porque a gente, muitas vezes, lida com um material informativo de qualidade duvidosa, os telejornais, ou seja, mesmo até na internet. Então, essa capacidade de discernir através de um conhecimento de causa, com lucidez, é uma característica da autonomia individual, e a universidade seria um dos caminhos para isso. Aí eu estou trazendo uma perspectiva da minha interpretação sobre isso. Claro que o Marcelo Lopes de Souza também trabalha com grupos dissidentes, com movimentos, cita outros movimentos que, inclusive, tiveram algum tipo de autonomia, e aí percebam que a autonomia não é sinônimo de autogestão, apesar de que a autogestão é uma coisa importante para ele, mas aqui está sendo a autonomia tratada de uma forma conceitual, e não só apenas um modo de organização. E temos também a autonomia coletiva, que é a existência de instituições garantidoras de um acesso realmente igualitário aos processos de tomada de decisão sobre os assuntos de interesse coletivo, e a auto-instituição lúcida da sociedade, em que os fundamentos da lei não é metafísico, mas vontade consciente de homens e mulheres. Então, a autonomia coletiva é a garantia de instituições que possam promover igualdade na tomada de decisão. E às vezes a gente não tem ainda também essas instituições. Então, ele traz essa contribuição de perceber a autonomia individual e também a autonomia coletiva. Então, a autonomia no plano interno, ela corresponde muito mais ao seu sentido forte, autonomia individual e coletiva, e no plano externo representa a possibilidade de autopreservação política e cultural a ser respeitada na sua forma de ver o mundo, de exercer sua cidadania, vamos dizer assim, seus fundamentos e princípios político, de forma que não ocorra uma intervenção externa. Claro que com isso ele não está validando qualquer tipo de sociedade, até porque ele faz crítica
algumas culturas que, por exemplo, pega a menina e corta o clítoris dela para ela não sentir prazer, faz crítica também à cultura machista, faz crítica a algumas formas de sociedade. E a autonomia, nesse sentido, ela busca uma democracia autêntica e radical, busca a superação de fundamentações extrasociais, no caso metafísica, naturalista. Então, na perspectiva do Marcelo Lopes de Souza, trabalhar com a autonomia, com a justiça social e a própria qualidade de vida, com base nesse princípio de autonomia e pensando no conceito de desenvolvimento socioespacial, não é uma tarefa de um intelectual, sabe, um iluminado, não, é uma tarefa coletiva, certo? Então, por isso essa superação aí de uma fundamentação metafísica, teleológica, sabe? Outra característica também é a superação da heteronomia. A heteronomia está muito relacionada à sujeição do indivíduo à vontade de terceiros. É quando a gente não tem capacidade de decidir. A autonomia é quando a gente tem a capacidade de decidir. E a superação do binômio, né, da ideia do que o desenvolvimento se tornou aí no senso comum. Inclusive, ele faz, eu estou trazendo uma síntese, tá, pessoal? E, de certa forma, estou até me alongando aqui um pouco, me empolgo, mas ele faz uma crítica à ideia de alguns autores nem sequer usar mais a palavra desenvolvimento, que acha que o desenvolvimento foi uma palavra tão cooptada e está tão no senso comum que tem uma relação tão intrínseca com o crescimento econômico, modernização tecnológica, que não vale mais a pena nem usar. E ele discorda desses autores como Sergei Lantocher, por exemplo, Gustavo Estevam, e ele discorda desse autor achando que ainda é possível sim utilizar a palavra desenvolvimento, nem sempre ela teve ligada à perspectiva econômica e que é possível sim utilizar. E para vocês, assim, trazendo um pouco mais de detalhes, só para expandir um pouco, ele traz a ideia do desenvolvimento socioespacial com um parâmetro subordinador, que é a autonomia, seja ela individual e coletiva, pensar nessas duas perspectivas como complementares, individual e coletiva, e como parâmetros subordinados gerais, de certa maneira, a justiça social e qualidade de vida. Veja que a justiça social e qualidade de vida estão abaixo do parâmetro maior, certo? Princípio movedor do conceito, que é a autonomia individual e coletiva. E aí, dentro dessa perspectiva, ele traz aí indicadores de consistência participativa. Num livro mais recente, que eu não coloquei aí, mas tenho ele aqui para mostrar para vocês, ele coloca uma nona perspectiva aí, Geografia Libertária, é um livro mais recente dele. Não é o mais recente, né? Mas quando ele trata desse assunto aí, ele trata nesse livro e traz mais um, ele coloca a pseudo-autogestão, tá? E aí ele traz a coerção, manipulação, que se demonstra como não participação, tá? Que isso ocorre muitas vezes na prefeitura, em algumas outras instâncias. A ideia de informação, consulta, cooptação, que passa a ideia de uma pseudo-participação, que inclusive foi uma das minhas hipóteses, quando eu fui fazer o trabalho sobre a questão da participação popular no planejamento e gestão da cidade do município de Juazeiro do Norte, eu levantei a ideia que existia apenas uma pseudo-participação, porque aqui, só para vocês localizarem, teve um período nos anos 2011, mais ou menos, que o PT assumiu a gestão, então o PT é que trazia essa bandeira da participação com mais intensidade. E aí eu levanto que mesmo o PT assumindo, querendo trazer o Estatuto da Cidade para o plano diretor, não passou de uma pseudo-participação. Aí eu explico isso, vou na questão de toda a gestão, como foi forjada, vamos dizer assim, faço uma pesquisa e o resultado foi a tese, né? Bom, e aí tem um terceiro elemento aí que despontaria aí como uma perspectiva de participação autêntica, tá? E ele coloca também que existe as pseudo-participação autêntica também, no livro mais recente, que é a parceria, delegação de poder e autogestão, tá? Então, pessoal, é isso. Eu espero que no fórum possa ter algum comentário, alguma pergunta,
para que, se for possível, eu desenvolva um pouco mais alguma coisa que não ficou tão claro na exposição. E um grande abraço aí para vocês.